Salve, igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou deixar uma rápida saudação. Salmos, capítulo de número 137. Junto do rio de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aquele que nos levaram cativo nos pediu uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai uma das canções de Sião, como cantaremos a canção do Senhor em terras estranhas. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua no céu da boca, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amém? Amém. Um salmo que é conhecido pela igreja, creio eu, e que Deus me deu uma palavra quando eu estava em cima do altar para ministrar sobre este texto. E quando eu parei para observar o cenário, eu vejo o povo estando na Babilônia, e o povo foi levado cativo para a Babilônia pelo pecado de Jerusalém. Só que nem todos que estavam na Babilônia cometeram pecados contra Deus, mas por permissão de Deus foram levados para a Babilônia. Eles não pecaram, mas foram levados juntos com aqueles que pecaram. E olhei para o cenário, e olhei para a Bíblia Sagrada e vejo que havia uma promessa para eles. Eles seriam levados para a Babilônia, uma terra estrangeira, uma terra que adorava outros deuses. Mas havia uma promessa: 70 anos vocês vão retornar para a sua casa. Com 70 anos vocês vão retornar para a sua pátria. E olhei para o mundo em que vivemos, porque nós não pertencemos a este mundo, porque nós temos uma casa. Nós não pertencemos a essa terra, porque nós temos uma pátria. Mas ainda no jardim do Éden, quando o homem pecou e falhou contra Deus, foi destruído a ficar e viver na Babilônia por um tempo que Deus determinar para a nossa vida. Só que o período que o povo de Israel está na Babilônia é o período que a igreja vive, porque o povo começou agora a olhar e dizer: nós nunca mais vamos retornar para Jerusalém. O povo começou a olhar para as dificuldades na Babilônia. O povo começou a olhar para uma terra estrangeira, e no coração de muitos estava: nós não vamos mais retornar para Jerusalém. Outros olharam para os problemas, e os problemas entraram no coração, e eles penduraram as suas harpas no salgueiro e se esqueceram da promessa, dizendo: quando nós vamos retornar? E o que restava no seu coração era tristeza e abatimento. E o período que a igreja vive é este momento, o momento que muitos estão esquecendo da pátria, o momento que muitos estão esquecendo de Sião, o momento que muitos estão somente se importando com as dificuldades desta terra, com as provas desta terra. E o que há de pessoas abandonando o chamado, o ministério, o que há de pessoas saindo da igreja por conta de provas, de lutas, de dificuldade, enquanto nós temos uma pátria, enquanto nós temos uma casa, enquanto Sião está à nossa espera, porque há uma promessa para a vida da igreja, que um dia ele retornará, que um dia ele voltará. Eu vou finalizar essa exaltação. O salmista de 137, ele se levanta para dizer: se todos se esqueceram, eu não posso me esquecer de Jerusalém. Se todos esqueceram da pátria, a pátria é a minha alegria. Jerusalém é a minha maior felicidade, e não há felicidade maior para a igreja quando se ouve falar que um dia as trombetas vão soar e a igreja será arrebatada e estará com ele em Jerusalém. Fique com estas palavras nesta noite. Não se esqueça da sua pátria. A igreja tem uma pátria e um dia retornaremos para ela. Agradeço a oportunidade, irmão Cristo. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estarmos aqui. Já estamos no fim de tarde, início de noite. Prazer muito grande estar aqui. Pedimos os irmãos ao se acertar alguns instantes. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra em nome de Jesus. Pastor, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais um dia de estarmos na presença dele, ministrando a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que eu amo pregar a palavra do Senhor. Quando eu subo nesse altar aqui, a emoção é maior.
porque foi há 17 anos atrás, não foi aqui, mas foi ali, naquele salãozinho onde eu comecei a pregar a palavra do Senhor. E quando eu falo isso, eu me emociono muito, porque às vezes eu conversava com meu pai e dizia assim, há 17 anos a chama que acendeu no meu coração, veio primeiramente dele e de ver homens como o Senhor ministrando a palavra. Eu vi o Senhor, o pastor Moisés ministrando, hoje o pastor Valdemir André, dificilmente eu vi pessoas ministrarem, mas quando eu lembro eu falo, quando eu vi aqueles homens pregar, tinha uma chama que queimava dentro do coração. E é uma coisa que falta para muitos jovens, talvez, um incentivo de homens que estão tão tomados por Deus, tão cheios de Deus, para incendiar corações. Se eu estou aqui hoje, é primeiramente por Deus, pela criação dos meus pais e por ver homens que ministraram a palavra do Senhor, que marcou a minha geração. Essa geração foram marcadas por mensagens que até hoje ficam presas nas nossas memórias. Eu quero agradecer ao nosso irmão Rodrigo, à nossa irmã Juliana pelo convite, para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, e ao pastor Jonas por nos permitir estar sobre esse altar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Eu não vou estender os meus agradecimentos, senão nós não conseguimos pregar a palavra do Senhor, mas que Deus me abençoe a vida de todos que estão aqui. Meu pai, pastor Rodrigo, está juntamente comigo. O senhor quer deixar uma saudação? Amém, glórias a Deus. Eu vou pedir para os irmãos se colocarem em pé, então. Vamos para o tema dessa festividade, livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6 e o versículo de número 6, glórias a Deus. Quando foi me passado este tema, e eu fui pedir a Deus para Ele que me revelasse uma palavra, pastor Jonas, o Espírito Santo, ele começou a me levar tão longe pela madrugada, e veio uma analogia na minha mente. Eu comecei a raciocinar, e o Espírito Santo, ele trouxe algo na mente, ele falou assim, e eu comecei a fazer uma comparação com a tamareira. O senhor vai saber que a tâmara, quando ela é plantada de forma natural, ela vai levar 100 anos para dar fruto. E quando o Espírito Santo me levou para isso, eu fui fazer uma pesquisa, o Espírito Santo falando no meu coração, e no mundo árabe tem um ditado: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque quem planta tâmaras hoje é para a geração futura. E quando o Espírito Santo me levou para isso, quando a tâmara ela dá fruto, a geração que vai colher, ela tem duas escolhas: ou ela colhe e deixa a plantação morrer, ou ela cuida e dá continuidade a um legado que começou há 100 anos atrás. Para essa geração que está aqui hoje, esses jovens que estão aqui, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: o que nós colhemos hoje é o que nossos pais plantaram lá atrás. Oração, pregação da palavra. Muitas vezes a gente olha para o nosso líder que está em cima do altar, a gente reclama porque pegou no pé, porque puniu. Eu não gostei porque ele chamou minha atenção, mas ele está zelando de uma plantação. Amanhã somos nós em cima desse altar e nós temos uma escolha: nós deixamos um legado morrer, ou nós deixamos o legado do Ministério Chama Divina morrer, ou nós levamos esse legado para longe, para frente, ou nós cuidamos da plantação dos anos. Esta plantação não morre. O legado que começou lá atrás e que gerou os nossos frutos não vai morrer. Nós não temos o direito de deixar o legado morrer, porque não fomos nós que começamos. Nós somos frutos de um legado. Eu que estou em cima deste altar sou fruto de um legado. O legado não pode morrer. O Evangelho não pode parar até o dia que ele voltar. Glórias a Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 6. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. Glórias a Deus. Levante as mãos para os céus. Criador dos céus e da terra e de tudo que nele está. Pai, neste exato momento eu me coloco perante a tua presença, meu Deus. Eu não tenho nada de mim para oferecer, Pai. Como a tua palavra diz, que eu diminua e que o Senhor cresça, meu Deus. Este povo está reunido aqui, ó Pai, para ouvir a tua voz. Então, meu Deus, eu só tenho um pedido a fazer para o Senhor nesta tarde.
Abre as janelas dos céus, decanta na mãe, desçure, me cantura da sua, e comece a soprar sobre este lugar, meu Deus. O mesmo sopro, Pai, que deu vida ao primeiro homem chamado Adão, o mesmo sopro que quando Ezequiel profetizava sobre um vale de ossos secos, foi soprado em ossos, voltaram à vida, meu Deus. O mesmo vento que entrou no dia de Pentecostes dentro do cenário, manifesta nesta tarde, Nemai da Súria. Ah, meu Deus, onde houver um crente batizado com teu Espírito Santo, renova ele nesta tarde. Quem entrou aqui cansado, meu Deus, vai sair revigorado. Quem entrou machucado vai sair sarado. Quem entrou aqui se arrastando, eu determino nesta noite, nesta tarde, não vai sair se arrastando e nem andando, mas vai sair voando nas asas de um novo tempo. Manifesta a tua glória nesta tarde, meu Deus, como nos dias de Isaías, Pai, que haja serafins com brasas do altar sobre este lugar, e que a fumaça venha sobre a terra e nos esconder, meu Deus, e que venhamos ouvir a tua voz como Isaías ouviu, e que venhamos ser levantados pela tua glória nesta tarde. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Tomai vossos assentos. Eu prometo que eu vou ser breve em nome de Jesus. Mas senhor, estamos diante de um texto extremamente espantoso, porque se nós formos analisar o contexto do que Deus vinha falando com o povo de Israel nos dias de Oséias, aparentemente no capítulo de número 6 o povo estava seguindo a risco o que ele falou no capítulo de número 5. Quando eu começo a olhar para o livro do profeta Oséias, nós vamos para o século de número 8 a.C., no período de um reinado de um rei conhecido como Jeroboão II. Quando nós olhamos para esse cenário, eu quero que você imagine uma capital tremendamente poderosa. As pessoas são bem economicamente. As pessoas andam na rua e elas têm riqueza, porque segundo a Bíblia e segundo a história, o período de Jeroboão II foi o período em que o reino do norte mais prosperou. Os soldados extremamente hábeis, a história vai nos dizer que aqueles homens, quando eles pegavam em arcos, não sobrava um inimigo em pé, eles armavam suas emboscadas no meio da estrada, ou quando os soldados conseguiam passar pelas estradas e chegavam diante das muralhas da capital, eles eram aniquilados, era um reino forte. Terrenamente, quem olhava para Samaria, do reino do norte, eles não viam nada demais, era impecável. Só que aquele povo estava vivendo uma queda espiritual. Quando nós começamos a analisar a história, nós vamos descobrir que Deus, Ele cria o homem para um único feito, é o de adorar. O homem ele é criado para adorar. Quando foi passado de volta a essência, nós vamos buscar o termo da palavra essência, ela vem do latim, ela quer dizer uma característica, algo marcante. O que é que marcava Israel? É que eles eram diferentes das outras nações. O que é que marca o ser humano em geral, pastor Jonatas? É que o ser humano ele tem necessidade de adorar algo. Todos. Nós que estamos aqui, nós temos a necessidade de adorar Deus. Aquele que está no mundo, ele tem a necessidade de adorar suas imagens, os seus ídolos. Eles vão adorar os influencers, aqueles que estão na mídia, as estrelas. Todo mundo adora, até o ateu ele adora. O ateu ele não acredita em Deus, na existência do sobrenatural. Porém ele acredita na ciência, em tudo que a ciência prega para ele, ele recebe, então ele tem uma fé. O ser humano, a característica do ser humano é de adorar. É a essência que Deus deu para o homem nasceu para adorar. Até mesmo quando o homem não louva dentro da igreja, ele louva lá fora, então louvor a Satanás, mas é uma adoração. O ser humano foi criado para isso. Quando o homem peca, essa adoração, essa característica ela não vai sumir. Só que as pessoas eles vão escolher quem eles querem servir, aquilo que lhes agrada. É no meio de tudo isso, depois do pecado, da queda do homem, que Deus já escolheu uma nação. Ele vai falar com um homem chamado Abrão, que vivia em Padã Arã, e vai dizer: sai da tua terra, da tua... Essa nação vai ser diferente de todas.
Eles não andam como as outras andam, não falam como as outras falam, não pensam como os outros pensam. Não se porta como outros portam. Qual é a essência de Israel? É ser diferente. A essência daquele povo é viver diferente. É viver de uma forma diferente, adorar diferente. É muito interessante isso, porque isso vem para os nossos dias. Porque a palavra do Senhor diz assim, que há muitos que adoram de lado, mas o coração está distante. Até mesmo na adoração existem os níveis de adoração. Tem aquele que se entrega e tem aquele que está por aparência. Aleluia! Tem aquele que louva a Deus porque ele ama louvar, mas tem aquele que faz porque ele tem inveja. Tem aquele que prega porque ele recebeu uma missão de Deus, ele ama aquilo. Mas tem pregador de 5 mil, de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, que está fazendo comércio do evangelho. É a realidade. Quando nós começamos a olhar o ser humano, ele tem uma característica. Israel também passou a ter uma característica. A igreja tem uma característica. Nós temos uma essência. E a nossa essência é conhecer a Deus. É saber quem é Deus. E daqui a pouco eu vou chegar nisso. Nos dias do profeta Oséias o povo prosperava, mas o povo não conhecia Deus. Capítulo de número 4, Deus vai dizer: o meu povo padece por falta de conhecer. O meu povo padece porque não me conhece. Quando eu olho para o livro do profeta Oséias, é um livro de 14 capítulos, 197 versículos, e talvez é o livro do Velho Testamento que mais vai mostrar, demonstrar o coração de Deus. O profeta, ele tem um ministério muito peculiar na vida, porque ele vai sentir o que Deus sente. Tudo que Deus sente vai ser transmitido por profeta. Tudo aquilo que Deus sente sentado no trono, o profeta que ele levanta na terra, ele vai sentir e ele vai viver o que Deus sente. Um exemplo disso é que nos dias de Oséias ele é contemporâneo de Isaías, Miqueias e Amós. O profeta Isaías, ele também viveu. Ele também sentiu o que Deus sentia, tal como Deus dizia para ele: Isaías, tu vai andar durante 3 anos nu e descalço. Aí eu imagino Isaías: Deus, por que eu tenho que fazer isso? O povo vai sentir vergonha quando me olhar. Aí Deus vai dizer para Isaías: é isso mesmo. Porque quando o povo olhar para você e sentir vergonha, você vai dizer para eles que é isso que eu sinto quando eu olho para eles. No livro do profeta Ezequiel, sabe o que Deus sente? Ele sente que a sua nação escolhida, que era pura, se tornou uma meretriz. Capítulo 23, a história da... Só que ele também sentiu a dor do povo, então ele chora. É por isso que me foge agora o capítulo do livro do profeta Jeremias. O profeta sente o que Deus sente. Como um marido traído. E já parou para pensar? No livro de... Sabe o que é que Deus sente? A gente pensa nos nossos sentimentos, o que eu gosto de praticar, mas e o que Deus sente? O que é que Deus sente? Qual é o sentimento de Deus quando Ele me vê dentro da minha casa, o que eu pratico lá dentro? Eu vou te fazer uma pergunta: se não é mais o Rian que pregando, o Espírito Santo dessa aqui vira um telão, ele diz assim: a pregação hoje é um filme da sua vida, o que é que ia ser passado aqui hoje? Israel estava distante de Deus. Eu não vou entrar em questão aqui dos 3 primeiros capítulos do livro do profeta Oséias,
Porque aqui eu vou criar uma polêmica grande, que é uma grande divergência teológica sobre esses 3 capítulos, se ela era ou não era prostituta, ou se eles casaram ou não. O que nós sabemos é que Oséias, ele vai sentir o casamento que Deus sentia. 3 filhos vão ser fruto desse casamento. Jezreel. Os outros 2 filhos, o terceiro é Lomi, e a segunda, me foge o nome agora me foge o nome, deixa eu pegar aqui, glórias a Deus. Aleluias. 3 filhos, o primeiro Deus semeia, porque a casa de Jeú tinha pecado contra Deus. Destruiu a casa de Acabe, derrubou o altar de Baal e levantou bezerro. O segundo, Lomi, não. Lohuama, Deus dizendo desfavorecida. Deus está dizendo, o povo perdeu a minha presença, e é por isso que será destruída. Deus clama, Deus fala, e o povo não escuta. Quando saímos do capítulo de número 3, que é a única coisa que nós sabemos da vida de Oséias é do 1 ao 3, capítulo de número 4, Deus começa a repreender o povo, e ele fala de uma destruição. Capítulo de número 5, Deus diz assim: vocês serão consumidos como o gafanho da traça corrói, assim vocês serão devorados. O povo assusta. No final do capítulo de número 5, Deus diz assim: volte e se arrependam. Aí nós começamos no capítulo de número 6, o povo dizendo assim: vinde e voltemos ao Senhor. O povo ouviu que Oséias pregou, e Deus disse: se não se arrependeu, vou destruir. Aí o povo da toda Israel, o reinado do norte, as 10 tribos se reuniram. Eles estão fazendo sacrifício. As palavras são bonitas. Ele diz assim: vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. O povo está cantando a coisa mais linda. A fila do sacrifício, está todo mundo sacrificando, e Deus está fazendo assim dos altos céus. Sabe o que é interessante? O povo não adorava porque se arrependia de pecado. O povo não queria ser destruído. Eles não queriam ser diferentes das outras nações, mas eles também não queriam morrer. Eles não queriam servir a Deus, mas eles também queriam manter a prosperidade que eles tinham. A mesma prosperidade que eles apresentavam em devoção a Baal, a mesma prosperidade que eles apresentavam em Nagassuri Bicanta. Eles diziam que era xarote que dava a eles, eles diziam que era um bezerro que dava para eles. Eles se esqueciam de Deus. Só que quando Deus diz vai ser destruído, o povo sacrifica. Só que tem uma coisa: o sacrifício, ele é um reflexo daquilo que está dentro do homem. Nos dias de Israel, o sacrifício, o pastor Jonathan, era o reflexo da adoração que estava guardada. Se não tinha devoção a Deus, o sacrifício não quero sacrifício, eu quero arrependimento. Me bate uma tristeza tão grande no meu coração. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a minha geração é uma geração que não conhece a Deus. Dessa maneira, Jesus! Eu não vou falar de gerações passadas aqui nessa data momento, mas eu estou falando da minha. Da geração da qual Deus me levantou para pregar, pastor Jonathan, esses dias. Uma moça me mandou uma mensagem, ela disse assim: eu achava muito bonito você pregar, mas você virou cafona, porque você bate demais no povo. Eu fui chamado de velho pela mensagem que eu prego, porque eu prego para uma geração que tem ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não enxerga. Prega a Bíblia em cima do altar virou cafona. Prega a Bíblia em cima do altar virou coisa de velho. Prega a verdade em cima do altar virou coisa de pré-história. Nos dias de Oséias, o povo estava preso a sacrifício. Nos dias da qual nós vivemos hoje, o povo está preso em obras. O povo acha que obras podem contribuir a arrependimento.
O povo acha que cantar bonito atrai a presença de Deus. O povo acha na bagaçura e canta que tem uma mensagem escalofobeticamente perfeita. Faz Deus descer na terra. Só que se nós pararmos para olhar na história, a nossa geração é a geração que está mais distante de Deus. Basta olhar para os nossos cultos. Há quanto tempo que não vemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Há quanto tempo que não vemos crianças, pastor, na minha época, várias das crianças, a gente dobrava o joelho e quando a gente levantava, estava falando em línguas. Eu não vejo crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Olha aí, respeita o teu povo! Eu não vejo mais milagres acontecendo dentro da igreja. Você quer que eu fale a verdade? O Espírito Santo está virando um mito em cima dos nossos altares. História para criança dormir. Por quê, Rian? Porque nós não vemos mais. E é muito simples. O povo só vê o agir do Espírito Santo se eles o conhecem. Evangelho de João, capítulo 14. Uragassuri me canta, uragacerra ele me cai. Versículo de número 16. Vai nos dizer assim, João 14, 16, a palavra do Senhor que diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele prometeu a descida do Espírito Santo. Só que Ele diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não recebe. Por que o mundo não recebe? Ele diz: porque o mundo não o conhece. Porque a igreja recebe, porque a igreja conhece. Porque os crentes deixaram de conhecer. Será que tem pentecostal aqui hoje? Será que tem alguém aqui nesta tarde que veio e enche Espírito Santo? Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser cheio de ti. Eu quero receber a tua. Mais belas roupas, calçamos mais belos sapatos, fazemos os melhores penteados, frequentamos as faculdades mais famosas, carregamos anéis da vacina e da informação, mas perdemos o principal. Ganhamos o mundo e perdemos o céu, ganhamos o mundo e perdemos a pessoa. Sabe por que a geração dos nossos pais era tão poderosa? E os crentes antigos vão concordar com o que eu vou falar aqui agora. Porque antigamente os crentes só tinham 2 lugares para ir. 3: casa, trabalho, igreja. E aí quando a pessoa ela se convertia, a maioria aqui, a família toda é crente. Mas lá atrás, geralmente um era crente dentro da casa e 20 não eram. Então o que acontece? Ele era oprimido dentro de casa porque ele era crente. No trabalho ele era zombado porque era crente. Qual o único lugar que ele tinha liberdade de ser quem ele era? Na igreja. Como ele era oprimido na rua, na casa, no trabalho, dentro da igreja, ele abriu o coração. Ele chegava, ele ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque ele queria sentir o que ele não sentia. Na igreja ele era amado. Na igreja ele era abraçado pelo Espírito Santo. Na igreja a palavra não era tão bela como as de hoje em dia, mas o Espírito Santo trabalhava. Se eu estava doente, saía curado. Se eu estava enfermo, e Deus abre uma quinta porta. Passa a ser casa, trabalho, escola, igreja e faculdade. Os filhos, eles vão, dos crentes, vão ter a liberdade de estudar.
Eles podem entrar dentro das faculdades, eles podem se formar, vai sair engenheiros, advogados, homens inteligentes, mulheres inteligentes, e aí vai abrir a porta. Depois que abre a quinta porta, eles vão ter espaço, eles podem ir para os programas de televisões mais famosos, eles podem sentar na cadeira do plenário, eles podem ter uma rede social e ter milhões de seguidores. Eles vão construir os mais belos templos. Eu não sou contra você estudar, você está dentro de uma bela igreja, você tem uma formação. O que eu sou contra é a igreja se vender para o mundo para ter tudo isso. A minha geração conquistou tudo. Só que é o seguinte, se eu vou num programa de televisão e eu abro a Bíblia, eu sou cancelado. Eu tenho que mascarar a minha fé. Se eu sento na cadeira do plenário, eu abro a boca para falar de Jesus, eu sou chutado para fora. Eu tenho que mascarar a minha fé. A igreja deixou de ser diferente porque passamos a amar o mundo, passamos a gostar do mundo. Antigamente os crentes entravam na igreja, a oração era volta Jesus. Hoje o clamor é espera Jesus. Se você subir no altar e você for pregar uma mensagem de arrebatamento, tem crente que entra debaixo da cadeira. Se não entrar debaixo da cadeira, ele faz o sinal da cruz, porque ele não quer mais ir para o céu, tá bom na terra. Aonde ele passa, ele é respeitado. Paramos de orar, paramos de clamar, paramos de ler Bíblia, paramos de viver o temor de Cristo. A igreja perdeu a essência. Os crentes não oram mais. E nesta tarde o Espírito Santo ele está dizendo: é necessário voltar. Aleluia. Ele nunca pediu tempo bonito, ele pediu adoração. Ele nunca pediu na sua perfeição, ele pediu qualidade. Ele nunca pediu perfeição na palavra, ele nunca pediu perfeição na aparência, ele sempre pediu verdadeira adoração. Você quer ver como os crentes de hoje estão tão perdidos? Se entrar alguém por aquela porta, mal vestido, de chinelo de dedo, todo mundo vai julgar. Como é que vem para o culto como esse, vestido desse jeito? Vivemos de aparência. Vivemos de status. A geração do iFood, as nossas mensagens não podem passar de 30 minutos, porque se o pregador estender, está todo mundo olhando no relógio, porque tem culto, tem hora para acabar, mas não tem hora para começar. A pessoa ela entra na igreja, senta no banco, ela cruza o braço e fala: vamos ver o pregador vai falar. Isso quando vem, porque hoje nas redes sociais você tem um cardápio, você abre a internet. Hoje vai pregar o pregador que prega sentado, aquele lá prega de lado, aquele outro prega deitado, aquele outro prega A, o outro prega B. Aí a pessoa pode escolher. Isso quando ela olha e fala assim: eu não vou mais para a igreja não, vou assistir o culto daqui de casa. Perdemos o contato com Deus. Deus usava o profeta Oséias para falar com o reino do norte. O povo precisa se arrepender. O povo precisa ser diferente. E hoje o Espírito Santo ele está bradando nos altos céus: a igreja precisa voltar. Volte a orar, volte a clamar, volte a meditar, volte a adorar, volte a glorificar. Na sua canto, na cega, falar em línguas estranhas. Hoje em dia virou caretice. Só que eu quero te dizer uma coisa: o que é caretice para o mundo comove os céus. Adorar a Deus não virou
ligar, sabe, o micro-ondas. Tu pega lá o miojinho, joga o sazão, aqueles temperos que causam tudo doença. Bota lá, 5 minutos, bip, tá pronto. Manda pra dentro. E os crentes estão ficando doentes. Os crentes estão ficando anêmicos. Sabe por quê? Porque ninguém mais quer comer comida feita a fogão a lenha. Sabe o fogãozinho a lenha? O que leva 5 minutos no micro-ondas, leva 2 horas no fogãozinho a lenha. Sabe aquela comida temperada, tempero de verdade, bem preparadinha, que o cheiro dela deixa a gente nas alturas de tão perfeito que é. É isso que está faltando dos nossos cultos, comida de verdade. Palavra de arrependimento, palavras que confrontam, me canta. Sabe, pastor, eu tive a experiência de comer uma comida feita no fogão a lenha por apenas 3 vezes. Mas a primeira ficou muito marcada na minha mente, porque foi uma polenta, eu tinha 4 anos de idade, foi meu tio Luiz que fez, hoje ele já é falecido. E 2 semanas antes, mais ou menos, eu tinha comido polenta, não tinha gostado. Aí nós estamos na casa dele, ele fez a polenta com frango caipira. E aí eu olhei, eu fiquei assim, meio assim de não comer, porque era o meu tio. Eu gostava demais dele. E aí depois no prato, na hora que eu peguei a comida, o perfume era diferente. O sabor era diferente. Vai voltar no tempo. Vai voltar no tempo. Lembra quando orava. Lembra quando jejuava. Lembra quando adorava. Lembra quando você ia lembrar. Quando você tinha prazer em estar na casa. Lembra. A presença que você ganha no secreto, a graça que você ganha no secreto, deixa ele te tomar, deixa ele te tomar, deixa ele te tomar. Deixa ele te tomar. Recebe a presença. Aqui com os jovens aqui, vou conversar aqui com você. Eu quero contar 3 histórias. A primeira se passa no século de número 19. Tem um menino que ele cresce dentro de uma casa. Eles são em 9 irmãos. O pai dele disse é um cachaceiro, morreu aos 41 anos de idade e deixou a mãe dele sozinha no meio da roça. Ela vai sustentar 9 filhos sozinha. Um dia, um dos seus filhos, ele aos 17 anos de idade, ele vai olhar para a mãe dele e disse: mãe, eu vou embora daqui. E ele vai para Boston trabalhar com o tio dele dentro de uma sapataria. Só que o tio dele falou assim: você só pode morar comigo e trabalhar comigo se você frequentar uma igreja. Aí o rapaz de 17 anos, ele começa a ir para a igreja, só que ele não se converte. Um dia ele frequenta a escola dominical, mas ele está lá, quietinho no canto dele. Um dia o seu professor da escola dominical, Edward Kimball, vai passando pela rua da sapataria, e do nada ele entra dentro da sapataria, ele pega o menino pelo braço. Ele começa a pregar para aquele menino, o menino olha para ele e diz: hoje eu vou para a igreja e eu vou aceitar Jesus. Edward Kimball, alguns anos depois desse feito, ele disse, escrevendo um livro, ele conta que ele não sabia o que ele pregou para o menino, e nem como ele foi parar dentro da sapataria. Mas naquele dia aquele menino se converteu, e o nome do menino é Dwight Moody. Moody, ele começa a frequentar a igreja, mas ele não tem formação, ele não frequentou uma escola, na época não tinha como, ele era pobre. Mas ele quer ser um pregador. Moody, ele quer pregar a palavra. E um dia ele ouvindo uma mensagem, o pregador disse assim: o mundo está prestes para ver do que é um homem entregue nas mãos de Deus. Naquele dia, Moody, ele colocou no seu coração: eu quero ser esse homem. Ele vai virar um pregador. Ele ministrando a palavra, certa vez em Chicago, 2 senhoras metodistas estão na entrada da porta esperando ele. Na hora que Moody está saindo, ele era extremamente gordo. Elas abordam Moody e dizem assim: Moody,
nós estamos orando por você. Ele diz, por quê? Elas falam, para que você seja cheio do Espírito Santo. Algum tempo depois, está Dwight Moody andando pelas ruas de Nova York. Ele é tomado pelo Espírito Santo no meio da rua. E ele começa a correr de um lado para o outro. Desesperado. Ele que frequentava uma igreja que todo mundo era frio. Ele que não sabia o que era sentir o Espírito Santo. Ele começa a correr de um lado para o outro. Ele entra dentro de uma casa. Ele se tranca no quarto daquela casa. E ele é jogado para trás com tudo no chão. Quando ele cai no chão, meio desacordado, de repente ele sente ondas elétricas entrarem pelo seu corpo. E ele começa a gritar. E depois daquele dia Moody, ele diz assim, nem que me desse todo o dinheiro do mundo, eu trocaria o que eu senti dentro daquele quarto por todo tipo de riqueza. Sabe o que acontece com Moody depois daquele dia? Moody nunca mais foi o mesmo. Os Estados Unidos nunca mais foi o mesmo. A América nunca mais foi a mesma, porque quando Moody começou a pregar depois daquele dia, ele era tomado por um grande poder, que cerca de 500.000 pessoas foram aos pés de Cristo através das suas pregações. O menino que não tinha roupa para vestir, o menino que não tinha dinheiro, o menino que não tinha estudo, um dia ele sentiu a presença de Deus. E ele se transformou num dos maiores evangelistas de todos os tempos. O que dizer de Charles Finney? O homem que era negócio de advogado. Nunca tinha entrado numa igreja, mas como ele tinha que ler a Bíblia, porque ele era advogado, ele compra um exemplar da Bíblia e ele começa a frequentar uma igrejinha. Só que não entrava na mente dele o evangelho, ele tinha vergonha, ele lia a Bíblia todo dia, mas quando alguém entrava dentro do escritório dele, ele escondia a Bíblia. Ele orava escondido porque ele tinha vergonha de alguém encontrar ele orando. Um dia ele entra na mata, ele não consegue orar, ele começa a gritar, Deus, porque eu não consigo orar. E aí ele vai entender, ele começa a ouvir passos chegando perto dele, ele parava de orar. E ele não percebia que aquilo atrapalhava a intimidade dele com Deus, que ele tinha vergonha de dizer que era um cristão. E aí Deus começa a impulsionar, ele começa a sentir mal-estar. Ele começa a passar mal até ele entender que é porque ele tinha vergonha de dizer que era cristão. Quando ele percebeu isso, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Ele foi cheio, como um monte de falecente de correntes elétricas passando pelo seu corpo. E as pessoas entram no escritório dele e vêem ele gritando, urrando, correndo. E ele não conseguia dizer por que ele estava fazendo aquilo. Charles Finney, depois daquele dia, no ano de 1857 a 1858, ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Ele era tão cheio de Deus, que certa feita ele entrou dentro de uma fábrica. As pessoas olhavam para o rosto dele brilhava, e elas caíam no chão gritando, eu quero me arrepender dos meus pecados. Chegou o dono da fábrica e disse, desliga as máquinas, porque hoje nós vamos ter um encontro com Deus. Evangelho sempre foi poder. Evangelho nunca foi essa água sem açúcar e sem sal que nós vivemos hoje. Evangelho sempre foi a manifestação da glória de Deus. Eu vou terminar agora. A terceira história se passa no ano de 1940. Um grupo de seminaristas vai ser levado pelo seu professor para Londres, na Inglaterra. Eles vão visitar a casa de um homem chamado John Wesley. Quando eles entram dentro da casa, o professor leva eles no banheiro, no quarto, na cozinha, para todos os lugares. Quando eles chegam no quarto, ele diz que aqui era onde John Wesley dormia. Eles dão a volta na cama. E lá no chão, o assoalho, que era de madeira, tem duas marcas, a madeira está entortada. Os alunos olham para aquelas marcas e falam assim, professor, o que são essas marcas? Ele diz assim, essas são as marcas dos joelhos de John Wesley. John Wesley orava 10 horas por dia, naquele lugarzinho. O professor contando aquela história, ele diz assim, vamos embora, o ônibus está atrasado. Entra no ônibus, só que quando eles estão fazendo a contagem, está faltando um seminarista. Ele desesperado, ele volta para dentro da casa procurando um aluno sujão. Ele vai em todos os
buscando a casa, ele entra no quarto. Quando ele entra no quarto, aonde estão as marcas, o joelho de John Wesley tem um aluno dobrado, os joelhos em cima da marca. Porque o professor disse assim: é necessário que Deus levante o novo John Wesley para avivar os crentes mais uma vez. E o aluno com os joelhos em cima das marcas, ele diz assim: faz mais uma vez. O aluno orava assim: Deus, faz mais uma vez. Ele dizia assim: faz de novo. Em outras palavras, ele dizia: Deus, faz da minha vida o que o Senhor fez da vida de John Wesley. O professor coloca a mão no ombro do aluno e diz assim: Billy Graham, vamos para o ônibus que está atrasado. Billy Graham teve 60 anos de ministério. Pregou em 185 países para mais de 210 milhões de pessoas. Quem ouvia aquele homem pregar, não dava nada para ele, uma mensagem simples. Mas quando ele fazia o apelo, milhares de pessoas iam para frente do palanque pedindo perdão dos pecados. E por que você está contando essas histórias? Porque eu quero falar uma coisa com vocês hoje. Sabia que a história pode se repetir mais uma vez? Sabia que o mesmo Deus que atraiu Moody com a sua presença e fez ele sentir ondas de choque no seu corpo, o mesmo Deus que atraiu o filho e fez ele perder a vergonha de ser um evangélico, o mesmo Deus que atraiu Billy Graham para fazer a oração mais famosa de todos os tempos, é o mesmo Deus que atraiu vocês para esse lugar. Pastor, eles podiam estar em qualquer lugar. O que o mundo tem para oferecer para os homens hoje, droga, balada. Hoje você está dentro de uma igreja, você está achado como um besta. Hoje você está aqui num lugar como esse, você está achado como idiota. Porque eles estão aqui. Porque a mesma presença que atraiu esses homens, atraiu eles neste lugar. A mesma presença. A mesma presença. O Lamassuri me canta nesta noite, Deus pode repetir a história. Já parou para pensar que você pode ser o próximo Billy Graham e impactar uma geração? Uma geração de crentes mortos. Uma geração de mortos que caminham. Uma geração que não conhece a Deus. Só que Deus vai levantar no meio desta geração pessoas para mostrarem qual é a essência do Evangelho. Pede para ele nesta noite: faz de novo, Deus. Bora, faz a oração que impactou o mundo. Faz de novo, Deus. Faz mais uma vez. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz mais uma vez. Faz de novo. Repete a história. Me usa. Me reveste. Arabassura me manda. Hoje você vai entrar dentro do teu quarto e vai dizer: Deus, faz da minha vida também. Repete a história. O Evangelho precisa de homens e de mulheres para revelar para o mundo qual é a essência. Qual é o sentimento? Eu vou te perguntar mais uma vez: o que é que Deus está sentindo te observando agora? O jovem que pede para ele repetir a história. As crianças que querem se tornarem como os pregadores que marcaram a história. Eu vou repetir de novo: se eu sou em cima dessa altar há 17 anos, é porque eu fui impactado por mensagens de homens como esses que estão atrás do altar e que faziam a presença de Deus descer na terra.
Deus pode repetir na sua vida a história do século XIX, da vida de Luz, da vida de Fim, da história de 1940, na vida de Militão, na vida de Gunnar Frink, o negócio de Daniel Berg, que estavam na escola de Simon. Sabe o que Simon disse para eles quando eles saíram da Inglaterra? Eles eram um negócio tradicional. Eles foram batizados do Espírito Santo e disseram assim: só tem uma igreja lá nos Estados Unidos. O pastor Simon, chegaram lá e Simon falou assim para eles, chegaram assim e perguntaram: qual é a aula que nós vamos ter? E Simon olhou para eles, apontou para a parede e disse: é orar 5 horas de joelho ali naquela parede. Aquela é a carteira e aquela é a lição. Todos os dias quando eles chegavam lá, Simon olhava para eles e disse: 5 horas, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão. Até que um dia eles receberam uma revelação de Deus e disse para eles: vai para Belém. Eles desceram no Brasil, não sabiam falar a nossa língua. Um trabalhava, o outro estudava. Até que um dia eles foram pregar. E a primeira pregação deles, os crentes do Brasil queriam agredir eles no meio da rua, porque eles falaram que tinha que falar em línguas. Eles apanharam. Eles foram agressivos. Mas a unção na vida de Gunnar Frink era tão grande que um dia ele pregou uma mensagem. Isso está no livro Diário de um Pioneiro. Quando ele estendeu a mão, o homem levitou no chão, flutuava no ar de tamanha presença. É essa presença que tem que voltar até nos nossos cultos. Eu não aceito crente pentecostal que não sente presença, que não ora, que não jejua. Não é do nosso feitio. Nós fomos chamados para adorar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 13, vai dizer assim: não nascidos de sangue, não obras da carne, e não obras de varão, mas de Deus. Sabe o que é isso? Quando a religião diz que os crentes não é nascido de sangue, essa dizendo não são naturais. Quando ele diz não é obra da carne, não foi gerado como ser humano normal. E não é obra de obra, essa dizendo não foi planejado por homem, mas por Deus. Essa igreja é de Deus. Esse evangelho que pregamos é de Deus. Eu vou repetir: evangelho é poder. Eu vou chamar o nosso irmão Priscila para louvar o Senhor, e depois eu vou passar a palavra para o pastor Rodrigo, que vai estar dando continuidade. Eu vou pedir para você se colocar em pé mais uma vez. Eu quero que você saia deste culto dizendo assim: eu quero voltar a sentir a presença. Eu quero ser como os homens do passado. Eu quero ser cheio. Eu quero ser como os crentes da geração passada, que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Deus, nesta noite, Ele quer levantar mais uma vez a igreja para impactar o mundo. Vai me louvar? Aleluia.